Mudar, mas também levar consigo o que não muda. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos a essa live especial sobre mudanças. Você que está chegando agora, já te convido a compartilhar essa live com mais pessoas aí no aviãozinho. E também vou ler um texto para vocês para a gente iniciar. E enquanto isso, eu quero reforçar uma perguntinha que eu fiz já para vocês mais cedo, que é: qual foi a maior mudança da sua vida? E também tem uma outra perguntinha para vocês. Qual foi uma mudança que você nem imaginava, mas causou uma grande transformação na sua vida? Enquanto vocês vão aí pensando e vão me contar, eu vou ler um texto autoral que já está lá no meu feed, ele se chama Bagagem. Para quem quiser também ler depois, ele está lá no feed. E ele fala assim: o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Nunca pude discordar tanto de um dizer, um discurso sobre a leveza que na verdade traz peso e pesar. Tal Kundera cravou em romance. Confesso que as mudanças nunca foram para mim assim tranquilas e serenas. Talvez deva isso ao fato de não saber fazer as malas. É como viajar para um destino incrível, o destino dos seus sonhos, e poder levar apenas uma bagagem de mão, com lenços e documentos, por favor. Mudar é empacotar a sua essência, com uma etiqueta, cuidado, conteúdo frágil. E nunca, nunca esquecer quem se é. Mesmo se for para o outro lado do mundo, mesmo se a conta bancária mudar os dígitos, mesmo se o amor da vida acabar antes dela. Mudar é não levar muitas coisas consigo, é não carregar o passado como um fardo, e sim escolher apenas carregar as suas lições. Quem vive de passado é museu. Ora, ainda bem que eles existem. Assim podemos visitá-los, observar os quadros, as esculturas, as memórias. Talvez seja mesmo preciso aprender com os museus e fazer uma curadoria das nossas emoções. Não ter vergonha de expor a nossa história e muito menos nos envergonhar dela. O que você colocaria na sua exposição? Qual a sua mostra? O que caberia na sua bagagem de mão? Na minha, eu levaria os meus sonhos. Eles são grandes demais e provavelmente ficariam com claustrofobia por um momento. Mas ao menos assim eu estaria os levando para algum lugar, não é mesmo? Eu aprendi que sonhar grande é muito bom, mas levar o meu sonho a tiracolo pode ser ainda mais mágico e principalmente honesto. Levar seu sonho na bagagem faz ficar mais fácil amar o processo, pois ele deixou de ser um objetivo inalcançável e passou a ser companhia de viagem. Quando a gente se conhece bem, mudar não é tão assustador assim. É passear em todas as possibilidades de ser você. Eu escrevi esse texto tem uma semana mais ou menos, e nele eu já comecei a anunciar essa live, porque eu queria muito falar com vocês sobre algumas mudanças. E confessar para vocês que mudar nunca foi muito fácil para mim. Eu sempre tive o mesmo cabelo desde os 13 anos, eu sempre fiz as coisas muito iguais. E na verdade, isso é até cientificamente comprovado. Nós temos uma tendência a temer as incertezas, a criar rotinas, né? A nos adaptar a elas, e até certo ponto isso é muito bom, muito vantajoso, inclusive, né? Então, às vezes a gente, para ter uma ruptura, aquilo acaba nos causando algumas sensações novas, né? E quando eu comecei a pensar em algumas mudanças aqui para o perfil, eu decidi muito conversar com vocês antes. Porque toda vez que a gente decide mudar algo, decide iniciar uma mudança, a gente tem que pensar nas coisas que a gente vai levar. Quando você muda de casa, dificilmente, a não ser que seja por algum evento diferente ou até trágico, dificilmente você vai sair e não vai olhar para trás
e vai mudar de casa e comprar tudo novo. Você sempre vai levar, nem que seja ali, a sua bagagem de mão, os seus valores inegociáveis, né? Então, deixa eu aqui ver com vocês o que vocês estão falando sobre mudanças também, porque eu tenho certeza que a gente tem muito para trocar sobre esse assunto. Deixa eu tentar, vou tentar ler pelo celular. Gente, meu Deus. Tem gente falando que tá curiosa. Gente, olha só. Eu sou míope, bem das míopes mesmo. Então, a gente está aqui numa produção para conseguir ler todos os comentários de vocês. Porque como eu acabei de entrar, os comentários antigos eu não consigo ver. Mas os novos, a partir de agora, eu vou conseguir ver. Queria pedir para vocês que puderem digitar de novo para mim, por favor. Qual foi a maior mudança da vida de vocês? E também eu quero saber qual foi aquela mudança simples que você fez no seu dia a dia, não achou que fosse mudar muita coisa e de repente acabou que transformou a sua vida, ou transformou alguma rotina, transformou alguma fase da sua vida, algum acontecimento. Compartilhe aqui comigo que eu quero muito saber. Gente, eu não sei vocês, mas sempre que quando chega perto de aniversário, aí sim eu começo a pensar mais sobre mudanças. E foi o que aconteceu comigo esse ano. Eu me dei conta escrevendo, viu? Enquanto eu escrevi um texto no meu aniversário, eu coloquei o título lá. Aquela com a último ano na década dos 20, porque eu fiz 29 anos esse ano. E após escrever esse texto e reler, eu falei, cara, eu tô aí para fazer 30 anos, né? E tem algumas coisas na minha vida que eu sei que eu ainda pretendo realizar. E por que eu não estou realizando ainda? O que está faltando para eu começar a realizar esses sonhos, esses objetivos, colocar em prática? E por que esperar o tal do 30 anos, né? Então aquilo começou a formigar assim dentro de mim, dentro do meu coração. E eu fui pensando em muitas coisas. E acabou que assim, de uma forma nem tão intencional, eu saí do Instagram umas 2 semanas e quando eu voltei eu tinha algumas mensagens. E essas mensagens diziam assim, ai, cadê você? Eu tô sentindo muita falta dos seus projetos, eles me ajudam a escrever melhor, tô sentindo falta dos seus textos. E aqueles comentários que vocês me mandaram, os directs, ficaram ainda mais aqui ó, no meu coração, formigando. E eu comecei a pensar que eu não estava levando aqui o Solidão Coletiva da maneira como eu gostaria de levar. Eu não estava fazendo de uma forma muito intencional, que é o que eu pretendo fazer a partir de hoje. Eu lembro que eu estava assim, eu entrava aqui, daí eu postava um texto, compartilhava, mas não estava sendo a minha prioridade do meu dia, né? Eu chegava a compartilhar com vocês isso em alguns momentos. Oi, gente, sumi. Aí depois passava 3 dias, sumia de novo, aparecia. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu falei, cara, escrever é o que eu amo fazer. E com certeza, se eu pudesse colocar ali numa bagagenzinha de mão todas as minhas mudanças, todas as fases da minha vida, escrever estaria em todas elas. Ler e escrever estaria em todas elas, praticamente desde que eu me entendo por gente, né? Então, eu comecei a pensar muito que eu preciso dedicar mais tempo para cá, para vocês, para nossa troca que sempre me faz muito, muito bem. E também ouvir vocês mais. E eu percebi que eu não estava ouvindo. E que muitas vezes eu via pessoas dizendo, nossa, Su, você está me ajudando nisso. Su, você está me ajudando naquilo. E eu ouvia aquilo, agradecia. Ou às vezes eu até falava assim, ah, não, imagina, não sei o quê. Mas não levava aquilo para o meu coração. E quando tudo isso começou aqui, ó, a pipocar aqui dentro, eu percebi que eu precisava mudar. Que eu precisava mudar e depois essa mudança precisava refletir aqui no Solidão Coletiva. Eu precisava não entregar mais para vocês a sobra do meu tempo. A vir aqui e escrever quando me desse vontade. Não, eu precisava entregar para vocês o meu melhor. E de uma maneira em que eu pudesse realmente trocar com vocês, receber de vocês, ensinar e aprender de uma maneira didática, leve.
né? E ajudar mesmo as pessoas que vinham até mim e falavam: poxa, Su, que legal isso que você está fazendo, eu gostei tanto. E, na verdade, eu sempre amei interagir aqui com vocês, desde que eu criei esse perfil. Tem gente que está aqui comigo há muito tempo e são pessoas que eu sempre vou levar no meu coração, sabe? E são pessoas que fazem realmente parte da minha vida. E, às vezes, eu não estava dando esse tempo aqui para o Solidão Coletiva, para essas pessoas que fazem parte, né? E, enfim, agora eu tô lendo aqui alguns comentários de vocês. Ah, agora sim. O meu produtor aqui conseguiu deixar a tela de um tamanho possível para uma míope ver. Gente, eu tô lendo aqui alguns comentários de vocês. O João, meu namorado, companheiro também nessa jornada, um beijo, amor. Ele disse assim: minha maior mudança foi quando eu decidi seguir com a minha paixão. Deixei de levar como hobby para profissionalizar. Maravilhoso. É inclusive muito sobre isso que eu pretendo falar aqui hoje. A Kel, minha amiga querida também, que faz parte dessa jornada, disse assim: minha maior mudança foi de sair de Salvador sozinha aos 18 anos e vir morar no Rio de Janeiro. Cara, que mudança, né? E numa idade assim tão crucial de vida. Na verdade, a Kel é a rainha das mudanças, gente. Eu já falei que eu preciso fazer uma live só com ela para ela contar tantas mudanças que ela já fez na vida dela. E eu acho isso incrível. Eu sempre disse isso para ela. Nossa, eu admiro muito isso em você. Essa sua capacidade de mudar, de se reinventar e de se reconhecer no caminho. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui de vocês sobre essas mudanças. Tá. Gente, então é isso. Tô gostando muito de ler o que vocês estão enviando. Podem continuar enviando, tá? Durante a live, porque eu não quero falar sozinha. Essa live é pra gente conversar. Foi por isso que eu abri esse espaço aqui para conversar com vocês, tá bom? Então, gente, já que vocês estão falando qual foi a maior mudança da vida de vocês, eu também quero falar das minhas maiores mudanças. Deixa eu só ler esse comentário de outra amiga querida, que é a Andréa Janesek. E ela disse aqui: a maior mudança da minha vida foi, sem dúvida, ter a minha filha. E a minha irmã, lindíssima também, mamãe recente, disse que a maternidade foi a maior mudança da vida dela também. Gente, eu acredito que essa resposta é quase unanimidade, né, entre as mamães. Eu ainda não sou mãe, mas ao acompanhar também a vinda do meu sobrinho, também foi uma mudança muito gostosa de acompanhar esse serzinho, né, nascendo, crescendo, mudando sim toda a rotina da família. E, nossa, muito bom. Muito obrigada, gente, por estarem todos aqui comentando e se abrindo comigo, compartilhando, né? Tô muito, muito feliz. E podem continuar falando aí sobre essas mudanças. Deixa eu ver se tem algum antigo aqui que eu perdi. Não, acho que é isso mesmo por enquanto. Gente, então, eu decidi aqui com Solidão levar mais a sério esse espaço, sabe? Dar tudo que realmente vocês merecem. E eu percebi também que muitas coisas que eu fazia de uma maneira não intencional, elas já faziam bem para as pessoas. Então, se eu começasse a fazer elas de uma maneira intencional, aí sim eu iria alcançar mais vidas e chegar em mais pessoas e ter trocas, conexões ainda mais reais e profundas, né? E eu passei por muita coisa desde a pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi um exemplo de mudança em que nós não iniciamos, né? Então, acho que essas são os dois tipos de mudanças. Aquelas que nós iniciamos e aquelas que nos são impostas. Daí a gente vai lá e se adapta, né? E a pandemia foi uma dessas coisas que aconteceu nas nossas vidas e que a gente teve que se adaptar. Cada um do seu jeito, cada um passando por uma dificuldade. Quero até saber de vocês também se nesse período especificamente mudou alguma coisa na vida de vocês. Também vão digitando aí para mim, por favor.
Gente, então, na pandemia também, eu tive muito tempo, assim, comigo mesma, sabe? Eu fiz uma quarentena ali bem certinha, né, no comecinho, realmente não saía, ficava muito tempo em casa, lendo bastante, e foi, assim, o que me salvou, foi a leitura e a escrita, mais uma vez. Né, eu comecei a escrever mais, talvez nem publicar tanto aqui, mas ler mais, escrever mais. E foi aí, na pandemia, que eu percebi algo sobre a escrita que talvez mesmo sempre a escrita estando na minha vida eu não tinha percebido até então. É que a escrita ela é uma agente de transformação. Ela é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. E ela também é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar a gente em todos os nossos processos terapêuticos, processos de autoconhecimento. E ela nos ajuda em tantas áreas da nossa vida. E eu comecei a perceber o tanto que muitas vezes a gente restringe a escrita apenas para as pessoas das artes ou pessoas que pretendem um dia ser escritoras, pretendem um dia ser poetas ou já, enfim, se consideram poetas. E eu nunca pensei assim, sabe? Eu sempre vi a palavra como algo muito acessível e útil para todos nós. E eu sempre gostei de ter essa interação aqui no perfil. Até antes de existir stories, até antes de existir ferramentas de interação propriamente ditas, feitas pelo Instagram, como as enquetes, as caixinhas de perguntas. Eu lembro que o meu primeiro quadro aqui no Solidão Coletiva, lá em 2014, que foi quando esse Instagram nasceu, né? O Solidão Coletiva nasceu em 2013 no Facebook, 2014 aqui no Instagram. Então, quando isso aconteceu, lá em 2014, eu lancei um quadro chamado Dicionário Imaginário. E nesse quadro, mesmo sem direct, sem nada disso, eu escrevia lá na própria descrição, né, na própria legenda, pedindo para os leitores me enviarem palavras para que eu fizesse com elas os significados, né? Fizesse o quadro a partir das palavras que os leitores me mandassem. E foi daí que o Solidão começou a atingir mais pessoas, a crescer e tudo mais. E assim, daí, mesmo de uma forma orgânica e sem pensar tanto, de uma maneira intencional, sem focar tanto em ter números nem nada, as pessoas foram chegando. Daí eu fui me tocando o poder da interação, o poder de pessoas que talvez nem se consideram escritoras nem nada, mas o tanto que elas gostavam de participar de escritas, de exercícios de escrita como esse, né? Então aquilo ali já foi me acendendo. E eu sempre fui fazendo uma coisinha ou outra. E agora um quadro que eu faço sempre aqui é o Poesia Coletiva, né? Ele acontece nas enquetes, nos stories, por enquete aos domingos. E o resultado, ele vai para o feed nas segundas-feiras. E eu também comecei esse quadro para variar de maneira não intencional, né? Eu fui ali, tava um dia, um domingo, e falei, vou fazer isso aqui para ver o que rola. E de repente teve ali uma grande participação de vocês e pessoas novas chegando, participando, pessoas que gostaram da ideia, inclusive reproduziram nos seus perfis e tal, muita gente mesmo. E eu comecei a perceber que eu precisava deixar ainda com mais carinha de vocês, sabe? Esse quadro. E aí eu fui e comecei a parar de assinar ali o meu nome na poesia, porque eu falei, não, aquela poesia não fui eu que escrevi sozinha. Eu escrevi com vocês, eu escrevi com os leitores. Então elas passaram a ser um momento ali só nosso de escrever. E quando eu comecei a fazer isso, eu tive uma procura de pessoas assim, falando, Su, cara, eu amei essa experiência, eu nunca tinha escrito nada, muito menos poesia. E quando eu li ali e vi que algumas opções que eu tinha votado foram para o resultado final, foi uma sensação muito boa, eu gostei demais. E aí eu comecei a pegar todos esses comentários, todos esses feedbacks, né, que vinham de vocês. E eu resolvi agora no Solidão Coletiva mostrar para vocês que todos nós podemos escrever. E não importa se você não pretende ser um escritor,
Se você não pretende lançar um livro ou viver disso, né? Eu quero mostrar para vocês todos os benefícios da escrita e tudo que ela pode fazer por nós, né? Porque são muitos esses benefícios. E eu quero cada vez mais falar com vocês sobre isso. Então essa acho que é a principal mudança que vai acontecer no perfil. E eu queria muito saber de vocês também o que vocês querem, né? Eu quero cada vez mais afinar com vocês esse conteúdo para que a gente consiga, assim, juntos, criar coisas incríveis, sabe? E que a gente possa, com essa parceria, assim, se fortalecer cada vez mais. Então, eu pretendo agora no perfil sempre trazer para vocês dicas, exercícios de escrita criativa, escrita terapêutica, escrita curativa, várias vertentes da escrita, para você ver que às vezes você pode ser que você não escreva um best-seller, mas a escrita ela tem muito a te oferecer. Então, assim, eu quero muito estar com vocês de uma maneira intencional fazer isso. E eu quero conhecer cada história, quero ouvir cada história, quero estar perto de vocês, quero acompanhar o processo de vocês e quero que a gente juntos comece a amar esse processo. E quando você vê a escrita também como essa ferramenta de desenvolvimento pessoal, como sua aliada nas suas atividades do seu dia a dia, né? Eu acho que tudo começa a fazer um sentido assim muito diferente. Deixa eu ver o que vocês estão falando um pouquinho mais. Nossa, que incrível, eu nem sabia que existiam essas outras escritas. É verdade, gente. Muitos desses termos não são tão conhecidos ainda e, na verdade, muitas coisas já são intuitivas nossas. Inclusive, esse é um outro nome de escrita, né? Escrita intuitiva. Então, existem muitas coisas dentro desse universo e a gente precisa, sim, explorar e entender, sabe? Entender quais são essas possibilidades, em quais dessas ferramentas eu vou poder melhorar, eu vou poder aprimorar talvez alguma fase ali da minha vida, alguma coisinha, qual aresta eu estou precisando aparar, né? Então, assim, são técnicas incríveis e que eu tenho certeza que vão beneficiar vocês. E eu preciso compartilhar mais isso com vocês, né? Aqui tem a Andrea falando, que demais, lança um curso. Nossa, pois é, seria incrível, né? O que vocês acham, gente? De um curso, falando um pouquinho mais sobre esses temas. Aqui tem a Bárbara, uma outra amiga muito querida também, falando que boa ideia, Su. Obrigada, gente. Nós estamos muito felizes de ver vocês aqui. A Débora, que é a Borboleia, tá falando amei. Muito bom, gente. A Cleiciane, que é outra amiga leitora muito querida, disse que demais. Olha, a Débora falou que apoia a ideia da Andrea. Olha, gente, vocês estão me deixando animadas, hein? Muito obrigada por estarem comigo aqui nessa, de verdade. O João falou que a escrita serve para tanta coisa, abre tantas portas profissionais de autoconhecimento, de controle emocional. Eu mesmo sei que preciso melhorar muito isso em mim. É isso mesmo, gente. O controle emocional tem tudo a ver com a escrita. O autoconhecimento tem tudo a ver com a escrita, né? E a gente reconhecer que esses são pontos que precisamos melhorar já é mais do que meio caminho andado, sabe? Então isso é muito bom. Mas inclusive se você ainda não sabe exatamente qual é essa área que você está precisando melhorar, tá faltando o quê? O autoconhecimento. E na verdade o autoconhecimento ele é sim um grande passo a passo, é algo que todos os dias, né, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E a escrita ela é a nossa companheira nessa jornada, né? Então, deixa eu ver mais o que vocês estão falando. A Cleiciane falou verdade. A Rosana, a Rô, se eu chamar ela de Rosana aqui no ao vivo, ela me briga. Que é outra amiga querida, falou maravilhosa, sou tua fã. Muito obrigada, gente. É muito bom quando os nossos amigos pessoais, eles também estão com a gente nos nossos projetos. Eu fico muito, muito feliz com isso. Eu agradeço demais o apoio de vocês. E é como eu falei, eu não podia fazer uma mudança dessas
sem antes vir conversar com vocês e contar para vocês um pouquinho do que estava rolando aqui do lado de dentro, né? Porque eu queria que vocês estivessem comigo nessa. Vocês estão ali, ó, na minha bagagem de mão. Então, eu quero levar vocês comigo, eu quero que faça sentido para vocês também. Então, assim, algumas mudanças vão ser sutis, porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu fazia, mas levando a sério, me dedicando, colocando o meu melhor, né, entregando o meu melhor para receber também o melhor de vocês, dando mais do meu tempo, enfim. E algumas outras mudanças vocês também vão acompanhando comigo. Eu vou sempre trazer para vocês assuntos desses que a gente está citando aqui, pontuando. Eu quero trazê-los também para vocês de uma maneira didática, quero trazer convidados, quero fazer mais lives. Inclusive, nós teremos live já quarta-feira que vem. Guardem aí, porque depois eu vou conversar com vocês melhor sobre isso. E, enfim, vamos aí sempre só melhorando. Hoje eu tô até assim, tanta produção, né? E me dizem o que vocês estão achando aí dessa produção, da qualidade, se tá tudo bem. Porque aí como tem todos esses detalhes, eu tô aqui me adaptando, né? Mas enfim, tá sendo muito bom. A Judite também tá aqui, uma outra amiga muito querida. Obrigada, Ju, pela presença. A Cleiciane disse aqui, com certeza, conhecer-se é o primeiro passo a ser dado. E assim as coisas fluem bem mais fácil. Com certeza, gente. As coisas, quando a gente fala as coisas, são todas as coisas. Quando a gente se conhece melhor, a gente trabalha melhor, a gente cuida melhor do nosso dinheiro, né? Então, assim, olha só o tanto de coisa que a escrita pode te ajudar a melhorar, né? E por que a gente não está usando ainda esse instrumento maravilhoso que está ao nosso alcance, né? Então, eu acho que tá tudo se casando, sabe? Por isso que eu vejo que a pandemia foi assim, esse insight. Eu nunca romantizo a pandemia, para mim não existe um lado bom, obviamente, em tudo que aconteceu e ainda está acontecendo. Mas assim, para mim ela serviu como esse insight, né? E a Ana Maduro tá aqui também, disse lindona, também foi muito importante nessa jornada, inclusive ela fez uma jornada, né, durante a pandemia chamada Mulheres que Escrevem, eu fui uma das convidadas e foi muito legal. E foram essas trocas que eu tive com ela, com a Maria, uma outra amiga querida também. Então, assim, durante, né, a pandemia a gente fez bastante lives, conversou muito sobre escrita, tivemos feedbacks muito positivos. E isso para mim, assim, me deu um gás enorme, uma vontade de compartilhar mais ainda, sabe? Então foi muito sobre isso. A André tá falando que a produção tá perfeita, que ela ficou impressionada. Ai, André, primeiro que a André é uma querida, uma apoiadora e o trabalho dela, gente, também é demais. Fala muito sobre essa leveza que, inclusive, é um dos pontos que a escrita ela nos ajuda a obter. É uma leveza, sabe? Eu costumo dizer que tudo aquilo que vai para o papel tem peso de papel, ou seja, pesa menos, né? Então a gente fica mais leve e assim, é incrível. A Rô tá falando aqui que a live tá super profissa. Parabéns, amiga. Super produção. Tem que dar os créditos, né, pro Jeff, meu cunhado, produtor, enfim, que tá aqui comigo também nessa jornada. E, inclusive, ter todas essas pessoas, né, na minha vida, vocês, as pessoas dos bastidores que me ajudam também, foi outro insight, sabe? Porque eu falo assim, cara, eu tenho tudo para começar. Eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho um espaço legal com pessoas incríveis que eu fui conhecendo de maneira totalmente orgânica, que foram chegando até mim. E assim, eu preciso abraçar tudo isso, né? Gente, então resumindo, basicamente é isso. Vem muitas mudanças por aí, vem muita coisa para rolar, para acontecer. E eu quero vocês comigo, eu quero cada um de vocês aqui comigo, juntos. E eu quero também encorajar mudanças nas vidas de vocês. Assim como eu pude mudar, colocar aí algumas inseguranças, alguns medos de fracasso ali na pilha do não levar. Isso eu escolhi não levar comigo, né? Eu também quero encorajar vocês a amar esse processo, a abraçar esse processo, a se conhecer, a tornar os sonhos de vocês companheiros de viagem, né? E não apenas algo distante. E, gente, como eu já falei com vocês sobre escrita, sobre exercícios, eu tenho aqui alguns deverzinhos de casa, na verdade, são algumas provocações, alguns insights que eu quero compartilhar e deixar com vocês,
né? E daí eu já vou encerrar, não quero me alongar muito, era mais pra gente bater um papinho mesmo hoje. E a gente vai conversar ainda muitas e muitas vezes. Gente, eu quero falar com vocês sobre um método que ele é bem antigo. Sabe, eu não sei se hoje vocês têm essa impressão, se vocês ouvem muito a palavra método e acham às vezes que é algo novo, que é algo muito coach e tal. E na verdade isso é bem antigo. Inclusive eu quero falar hoje com vocês sobre um método da mudança tranquila. Esse método ele foi aprimorado pelos japoneses, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, já faz aí um bom tempinho, né? E esse método da mudança tranquila, ele foi feito a partir de estudos, né, do Edward Deming. Esse cara é incrível, é demais. Inclusive, vou deixar esse nome também para vocês pesquisarem mais sobre ele. E ele tinha ali uma sequência de métodos de eficiência. E ele costumava sempre falar, né, que as grandes mudanças assustam e as pequenas não assustam. Então, se você está aqui hoje, tem medo de mudar, tem medo de mudanças, eu também tenho esse exercício para vocês que eu fiz, que eu já apliquei na minha vida e funcionou muito. Inclusive, eu devo um pouquinho a esse método também, o fato de estar aqui hoje, sabe? Mudando, encarando essa mudança e falando de mudança com vocês. O método da mudança tranquila é começar a listar coisas que você precisa mudar, que você sabe que você precisa mudar. Né? Eu, por exemplo, preciso parar de acordar tão tarde, ou preciso parar de dormir tão tarde, ou eu preciso me organizar melhor. Inclusive, esse método tem me ajudado muito a me organizar melhor, que era um grande tabu na minha vida. Eu era uma pessoa desorganizada. Na verdade, eu parei de dizer que eu sou uma pessoa desorganizada, né? Por causa da palavra de afirmação, eu não quero afirmar isso mais. Mas eu tinha muita dificuldade com organização. E eu comecei a aplicar esse método. Eu precisava ser mais organizada e eu sabia disso. Eu tinha muitas coisas para fazer, cliente, trabalho, estudo, estágio, curso, muitas coisas para fazer. E não conseguia organizar tudo, parecia que meu dia era desse tamanho, não conseguia fazer nada. Então eu comecei a aplicar esse método. Vi lá, identifiquei o que eu precisava mudar. E o método das mudanças tranquilas, segundo o Edward, é simplesmente assim. Você vai ver o que você pode fazer em 10 minutos do seu dia que pode te ajudar a melhorar esse hábito. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu identifiquei, coloquei lá e comecei a fazer o meu planejamento semanal. Entrou mais uma vez a escrita, né? Então eu fui lá, coloquei, né, escrevi no papel tudo aquilo que eu precisava mudar e comecei a organizar a minha semana e todo dia ao acordar eu leio e eu sei o que eu preciso fazer. Isso impede que aconteçam imprevistos? Isso impede que a minha ansiedade venha, que ataque? Não, mas eu estou mais preparada sempre para quando esses imprevistos chegarem. Eu estou mais organizada, eu estou mais consciente do meu dia, das minhas tarefas e isso tem sido excelente para mim. Então esse é o exercício que eu quero deixar para vocês. O que você pode fazer, pelo menos 10 minutos do seu dia, que vai te ajudar a mudar esse hábito que você sabe que precisa mudar. Então, vocês vão anotar no papel, ou, né, eu falo do papel porque eu sou old school, gente, é tudo pra mim ali, ó, é no papel. Mas vocês podem anotar onde vocês preferirem, esse hábito que precisa ser mudado e um pequeno passo que você pode fazer, pode ser de, no máximo, 10 minutinhos por dia. O que você pode fazer por 10 minutos por dia que vai te ajudar a melhorar esse hábito? E depois começa a pensar como, mudando esse hábito, como você vai estar daqui a um tempo, né? Quando eu comecei a escrever no papel, visualizar ali a minha rotina, eu comecei a perceber já o tanto que aquilo me fez mudar, né? Então, assim, foi algo incrível na minha vida e eu já quero começar jogando isso para vocês, compartilhando. E quem fizer, me dê o feedback depois. E eu quero dizer mais uma vez que eu tô muito aberta, gente, para ouvir vocês, para ouvir a ideia de vocês, para colher essas ideias, abraçar. Então me digam depois tudo que vocês estão achando, se vocês estão curtindo, se vocês não estão. Eu tô sempre aberta para tirar dúvidas e pra gente falar mais sobre isso, tá bom?
Deixa eu ler mais alguns comentários. A Ana está dizendo que live profissional. Muito obrigada. A Bárbara está dizendo, já quero esse método. O Jeff disse aqui que precisa se organizar melhor. Pois é, agora é pai também, 1 milhão de atividades. E a gente tem muitas atividades, né? Essa é a verdade. Então, assim, às vezes a gente quer também ter uma vida mais leve e a nossa rotina, as coisas que a gente tem que fazer para conquistar, acabam nos atropelando. Então, a gente tem que parar de deixar que essas coisas nos atropelem e fazer que elas andem no nosso ritmo. Isso é possível. E a Thaisa está dizendo aqui que interessante. A Andrea disse que ama métodos. Gente, é muito bom esses métodos e, como eu disse, não é algo novo não, viu? É algo que já acontece há um tempo e quem não está ali seguindo um método comprovado está perdendo tempo, né? E às vezes a gente pode se adaptar a esses métodos. É muito o que eu quero falar com vocês também. Porque às vezes você acha que um método não é para você. Primeiro que às vezes a gente nem tentou fazer, né? E aí já falou que não é pra gente. Mas muitas vezes um método ele só precisa mesmo que você dê uma atenção maior a ele e consiga moldar na sua vida, no seu cotidiano, para que ele faça sentido. Vou jogar os meus na pilha também. Ah, sim, porque eu falei da pilha, né? Do fracasso, da insegurança. Vamos todo mundo, gente, jogar nessa pilha. Eu encorajo vocês, porque foi possível para mim aos 29 anos, então não existe idade, não existe um tempo certo, você não está atrasado para mudar. Eu quero muito que você fique com isso no seu coração, porque muitas vezes eu me sentia atrasada. E quanto mais eu me sentia atrasada, mais eu atrasava os meus sonhos. E olha o quão injusto isso foi, né? Mas assim, agora daqui pra frente a gente tá junto e eu quero crescer, mas eu quero crescer e levar vocês comigo também. Tá dizendo que não escreve nada e que precisa dessas dicas, né? E gente, com certeza eu quero ajudar. É você que não escreve nada mesmo. É você que acha que escrever não é pra você? Vem comigo, cola comigo, porque eu quero te mostrar que a escrita já tá em você. Ela já tá em você e você talvez ainda não percebeu, mas ela já está em você. E a Ana tá dizendo para salvar essa live e sim, ela ficará salva. Com certeza. Depois vão lá, assistam também, digam nos comentários da live como foi o exercício. E a Rô tá dizendo que 29 anos é uma baby. Pois é, tudo é questão de perspectiva, né, gente? E é isso. Todos nós temos o nosso próprio tempo para conquistar os nossos sonhos. E para fazer acontecer. É isso, acho que desce um pouquinho, Jeff, por favor, para eu conseguir ler mais os comentários. O último que eu li foi esse da Ju, que está ansiosa pelas dicas e eu estou muito na expectativa também para já começar a compartilhar com vocês. Estava esperando esse momento para conversar com vocês, jogar tudo aqui que estava no meu coração, ter esse papo sincerão para a gente já começar a falar sobre isso. Gente, é isso. Acho que eu li todos os comentários. Eu que tenho mais facilidade nas estou ansiosa para aprender com você. É o comentário da Bárbara, contadora, maravilhosa. E sim, gente, muitas pessoas que são das exatas, elas têm assim até uma aversão, falar as coisas de humanas, escrever não é para mim. E essa é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês também. Que sim, talvez a gente tenha mais facilidade para algumas coisas do que para as outras. Né? Eu, por exemplo, já tive um tempo que eu tinha essa aversão de números. De fato, não é o meu forte. E reconhecer isso já é muito bom. Né? Já faz parte do nosso autoconhecimento. E o fato de eu não me dar lá muito bem com os números não significa que eu não os use, que ele também não esteja presente em tudo, né, que eu faço. Então a escrita ela também está ali intrínseca em tudo que a gente faz. E é isso que eu quero mostrar, compartilhar com vocês. E eu quero muito que faça sentido para todos vocês. E eu vou estar sempre aqui dando o meu melhor, de todo o meu coração. Viu, gente? É isso. Boa noite. E depois me contem como foi, né, o exercício. E fiquem de olho, gente, acompanhem, que eu vou já começar a soltar vários exercícios. E, nossa, tô com muitas ideias para colocar em prática e eu preciso de vocês, do feedback de vocês, tá bom? Gente, é isso. Nossa, não sei nem como agradecer vocês que tiraram aí esse tempinho para sextar aqui comigo, né? Muito obrigada mesmo. Um beijo em vocês e até a próxima.